Em 1958, no estado de Wisconsin, nascia Corina Everson. Antes dos palcos, antes dos troféus, ela era apenas mais uma garota americana cercada por campos, frio e padrões. Mas o corpo dela não ia seguir os mesmos caminhos da maioria. Ainda jovem, mergulhou no heptatlo, uma das provas mais brutais do atletismo. 7 disciplinas combinadas, cada uma exigindo um tipo de força. Ela corria, arremessava, saltava. Não treinava por vaidade. Treinava porque o corpo precisava encontrar esse limite. E sempre que encontrava um, ela passava por cima. Aos 22 anos, formada em fisiologia pela Universidade de Wisconsin, Corey entendia o funcionamento humano por dentro. Sabia o que a maioria das atletas não sabia. O músculo não era só fibra. Era engenharia, era cálculo, era obsessão com o detalhe. O fisiculturismo feminino ainda era um embrião. O primeiro Mistress Olympia havia acontecido em 1980, e o mundo assistia com estranhamento aquelas mulheres esculpindo o físico como homens. Mas Corey entrou nisso sem pedir licença. Em 1981, começou a competir. Em 1984, tomou o topo. Aos 26 anos, ela se apresentou no palco do Mistress Olympia, com uma combinação que ninguém tinha visto. 1,73 m de altura, definição milimétrica, simetria cravada, expressão controlada. Era um corpo atlético, mas com volume, denso, mas fluido. A luz batia e o músculo respondia como pedra sob seda. E ela venceu. E nos 5 anos seguintes, ninguém mais tocou nela. 6 títulos consecutivos. Uma sequência que até hoje não foi igualada por nenhuma fisiculturista estreante. Corey não era a mais massiva, mas era a mais precisa. O segredo não estava só nos treinos pesados que ela fazia, mas na intensidade de atleta olímpica. Estava no controle sobre si. Manipulação de líquidos, controle de sal, períodos de carga, descarga, carb up, poses repetidas 1000 vezes diante do espelho. Era uma construção matemática, quase clínica. Cada palco era um teste, e ela passava. Enquanto o esporte feminino começava a buscar extremos, Corey soube manter o equilíbrio. Recusava o uso pesado de esteroides. Mantinha a linha da feminilidade estética, mesmo quando isso significava contrariar o movimento crescente por corpos maiores. E por isso, mesmo fora dos palcos, ela se tornou um símbolo. Estava nas capas, nos programas e nas entrevistas. Não vendia escândalo, vendia disciplina. Foi chamada para alguns filmes, para livros e para eventos. Ela saía do palco direto para a TV sem precisar adaptar sua imagem, porque a imagem já era inquestionável. Em 1989, Corey se aposentou. Fez isso sem muito alarde, sem muito drama. Nenhum discurso e nenhuma despedida dramática. Apenas desceu do palco e não voltou. 6 títulos, nenhuma derrota, um ciclo completo. Depois dela, o esporte virou outra coisa. Os palcos passaram a premiar a massa. O público passou a virar o rosto. A mídia parou de transmitir. O fisiculturismo feminino afundou numa crise de identidade. Mas o que Corey deixou foi mais forte que qualquer troféu. Um modelo de excelência física guiada pela inteligência. Uma era em que o corpo ainda era tratado como arte, e não como competição de laboratório. Mas a história dela continua, de outra forma. Atualmente, aos 66 anos, Corey Everson ainda treina. Mas não para competir, mas porque o corpo pede movimento. Ela dá palestras, grava vídeos, participa de eventos de fitness e continua como referência silenciosa para atletas do mundo todo. Vive uma vida bem reservada, mas presente. Em 2023, recebeu homenagens no Hall da Fama do Fisiculturismo e apareceu em documentários sobre a Era de Ouro. Sua presença nas redes é discreta, mas cada aparição mostra o mesmo traço que carregou no auge: firmeza no olhar e respeito absoluto pela arte de moldar o próprio corpo. Se esse tipo de história te move, tem espaço aqui para mais. Se inscreve, mas só se você busca mais do que entretenimento. Aqui a gente fala de corpo, mente e legado, independente do gênero.